Oi, pessoal, boa tarde. É Natália, aqui da Gebsaprev. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento do mercado de crédito privado, investimentos em renda fixa e os impactos desses investimentos aí no nosso perfil super conservador. Então, mais uma vez, a gente está aqui com os nossos especialistas, o Diego e o Rony, e a gente recebeu uma série de questionamentos dos nossos participantes sobre esse tema, então a gente decidiu aí abrir esse espaço para falar um pouco mais sobre o tema, e a gente vai abrir aqui também ao longo dessa apresentação para que vocês possam esclarecer as dúvidas de vocês. Essa live ela vai ser gravada, então caso alguém perca algum pedaço aí da live, a gente vai disponibilizar ela nos nossos canais de comunicação, né, no nosso canal no YouTube. E no nosso site também vai ficar disponível o link da gravação para que vocês possam consultar posteriormente. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Diego e para o Rony, para a gente começar. Bem-vindo, Diego, bem-vindo, Rony. Acho que está no mudo, Diego. Desculpa. Olá, pessoal, Imagina. boa tarde. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. O objetivo hoje é nós falarmos um pouquinho de como está o comportamento da Gebsaprev neste momento de bastante incerteza no mercado, bastante volatilidade, e como nós vimos uma mudança, de certa forma, no perfil do participante da Gebsaprev, nós gostaríamos de fazer essa live para mostrar um pouco qual que é o comportamento dessa nova massa de participantes e como a renda fixa, principalmente, tem se comportado neste cenário. Então, eu vou falar um pouquinho inicialmente das características de mudança do perfil. O Rony vai falar na sequência sobre os investimentos, o Rony vai falar sobre o que se esperar do mercado para frente, e depois nós vamos trazer um pouco de como os perfis têm se comportado e o que esperar daqui para frente nesse sentido. Bom, gostaria de destacar aqui nesse primeiro slide, nós temos as páginas das redes sociais da Gebsaprev, lembrando que é um canal de comunicação onde vocês podem coletar informações, tirar dúvidas, e nós estamos sempre à disposição, nós junto com o time da Gebsaprev, para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir. Bom, falando inicialmente aqui das características do perfil de investimento, aqui nós fizemos só um breve demonstrativo de como os participantes da Gebsaprev se comportaram na escolha dos perfis ao longo do tempo. Aqui nós temos o ano de 2020, o ano de 21, 22 e 23, sempre olhando no período após a mudança de perfis, após a janela de transferência de perfil, que ocorre normalmente ali entre março e abril, com implementação a partir de maio. E eu queria destacar aqui o ponto principal, é justamente a relevância que ganhou o perfil super conservador nesse curto espaço de tempo. Então, nós estamos falando que de 2020 para 2023, tivemos uma migração de participantes para esse perfil, ou seja, nós tínhamos somente 2% da massa em super conservador em 2020, e hoje nós estamos com 15% da massa nessa parcela. Este mesmo movimento, claro, em menor magnitude, ocorreu também no perfil conservador, que migrou de 20% para 24%. E da onde saiu especificamente essas pessoas? Essas pessoas saíram de quais perfis para esses perfis de menor risco? Bom, como nós podemos ver, saiu uma parte pequena do super agressivo, saindo de 5 para 4, do agressivo de 13 para 11, e a maior parte dessa parcela veio da migração do moderado, que saiu de 60% para 47%. Então, nós entendemos ser bastante importante neste momento tratar justamente daquele segmento de investimento que mais afeta essas pessoas, que é justamente a renda fixa. E é o segmento que neste momento tem gerado cada hora mais dúvida para os participantes, eventualmente porque um perfil não está atingindo o CDI, o que esperar daqui para frente nesse sentido, com essa classe de investimento, nesse mundo onde os juros têm sido bastante debatidos, principalmente nas mídias sociais, principalmente na televisão, a gente vê muito o embate ali do governo com o próprio Banco Central, e para explicar um pouco desse cenário, eu passo a palavra para o Rony, para que ele possa tratar especificamente dessa parte de cenário econômico. Olá, pessoal, boa tarde.
Sou o Rony Almeida, mais uma vez aqui com vocês para passar um pouco da visão macro. A gente sempre começa olhando o cenário global, depois a gente entra, fala um pouco de Brasil. Aconteceu bastante coisa nos primeiros 4 meses do ano, né? Eu acho que é importante a gente destacar. E um ponto que vou chamar bastante atenção neste call é a questão da mudança de ciclo que estamos observando. E isso casa muito bem com o que o Diego comentou no início, né? De teve uma mudança de perfil e agora a gente observa uma mudança de ciclo econômico, e é bem importante, né? O primeiro ponto aqui é justamente isso, né? Estamos observando um fim do ciclo de aperto monetário, né? Esse ciclo basicamente se iniciou logo após o final da pandemia, né? Os bancos centrais subindo juros, tanto no Brasil quanto no mundo, e agora a gente já enxerga uma luz no fim do túnel de um possível fim do ciclo, né? E quando esse ciclo chega ao fim, o próximo ciclo é um ciclo de corte de juros. Talvez não este ano para Estados Unidos, né? Mas em breve a gente já começa a enxergar ali um ciclo de possível corte de juros. No Brasil, eu vou comentar mais adiante também, né? Eu vou pular até para o item 7 aqui da apresentação, né? Tem uma provocação, início de cortes da Selic. Aqui o nosso cenário é que possivelmente tenhamos corte em Selic em 2023, na segunda metade do ano, né? Tudo indica que o Banco Central irá nesta direção. E por que eu estou mencionando isso? Porque você teve um ciclo de alta de juro, que traz um impacto muito ruim para os ativos de risco, né? E, de certa forma, para os perfis mais agressivos, né, que sofrem com essa subida de juro, né? E agora estamos entrando num ciclo quase que inverso, um corte de juro, né, com os perfis talvez mais arriscados se beneficiando, recuperando toda aquela perda que teve ali nos últimos períodos, tá? Aqui é um gráfico de inflação já entrando nos dados, né? O que a gente observa? Inflação nos Estados Unidos, ela atingiu uma máxima mais ou menos ali em 2021, meados de 2022, e como o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou bastante a sua taxa de juros, né? A inflação já começa a mostrar sinais de arrefecimento. Então a gente vê que a inflação ainda continua muito elevada, vai demorar um tempo para a inflação cair, mas ela já está na direção certa, já está voltando ali para o que deveria ser, né, para a média que foi histórica da inflação americana. Quando este movimento da inflação, né, começar a arrefecer cada vez mais, aí sim entra aquele primeiro tema que eu comentei, corte de juros nos Estados Unidos. O que é tempo disso? A gente espera que comece esse novo ciclo nos Estados Unidos meados de 2024, né? É o que os principais economistas estão debatendo. O próprio Fed, nas suas projeções, né, o Banco Central dos Estados Unidos, nas suas projeções, traz que este ciclo de corte de juros se inicie em 2024. E é um ponto importante, né, porque influencia praticamente todos os ativos. Quando o Fed cortar juro, todos os ativos começam a precificar um ciclo que não foi observado nos últimos 3 anos, só que esse ciclo vai vigorar daqui para frente, né? Deixa eu passar um slide. No próximo slide a gente vê, né, que ainda tem um trabalho grande, né, para conter a inflação. Nos Estados Unidos, né, o que está ainda segurando essa inflação elevada é o mercado de trabalho ainda muito aquecido, né? Então, veja, desde 2014, a economia americana, né, gera entre 200 e 300 mil vagas por mês. É o número médio por lá, é o número que equilibra a inflação nos Estados Unidos, o número de 200 mil novas vagas por mês. Quando a gente olha um período mais recente, né, os Estados Unidos vem criando, na média, 500 mil novas vagas por mês. Isso acaba pressionando muito o mercado de trabalho, porque você tem mais oferta de trabalho, as empresas não estão conseguindo contratar tão facilmente assim,
e isso acaba gerando uma pressão nos salários, né? Quase que automaticamente essa pressão no salário ela vai para a inflação. Por isso que a inflação está mais resistente agora neste curto prazo. É por isso que não esperamos que o juro caia neste ano nos Estados Unidos, porque ainda tem um resquício de inflação. O mercado de trabalho ainda está apertado, mas veja que na margem o mercado já está arrefecendo. Quando o mercado arrefecer de fato, aí você tem uma suavização da inflação, né, e, consequentemente, o início de corte de juros. Né. No próximo slide, a gente vê o crescimento salarial, foi justamente isso que eu comentei. Né. No período mais recente, aqui a gente pode ver em 2021 até 2023, a média de crescimento salarial está ao dobro do que foi historicamente. Justamente por isso, mercado de trabalho muito apertado, é aquela máxima, né? É uma notícia positiva, que é o mercado de trabalho aquecido, só que gera uma situação não tão positiva assim, que é uma pressão na inflação. Né? Então, também que a gente já pode ver que na margem, né, na ponta aqui, né, nos últimos 3 meses, o crescimento salarial já começa a arrefecer. Uma hora isso bate na inflação, e, consequentemente, bate ali o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, vai ter que cortar juros, entrando neste novo ciclo da economia. Né? No próximo slide, a gente pode ver também um outro ponto que contribui para um arrefecimento da inflação, para uma diminuição da inflação, que é a questão das cadeias de produções global. Né? A gente viu durante a pandemia atrasos de entregas, fretes, que chegava da China, que é um grande exportador, para os Estados Unidos, demorar 3 meses. O mesmo frete antes da pandemia demorava 1 mês para chegar, containers, navios, e durante a pandemia demorava mais de 3 meses para chegar. Né? É o que a gente vê aqui, uma pressão, um gargalo na produção. O que a gente observa agora? Né? Esse gargalo de produção já está normalizando, já está próximo da média histórica, ou seja, você já não tem uma força de oferta aumentando o preço. Porque, veja bem, né, se você tem um bem, né, que ele demora para chegar, você compra o bem, ele demora para chegar, né, então tem uma falta momentânea deste bem, o preço dele tende a subir. No momento que essa cadeia normaliza, o preço dele tende também a normalizar, a cair. E é isso que a gente também observa nas cadeias de produção global. Elas já estão normalizando, vai contribuir para a inflação arrefecer nos Estados Unidos, para a inflação diminuir nos Estados Unidos, e vai ajudar ali o mercado a entrar neste novo ciclo, né, na economia. Quando a gente vê aqui o próximo dado que eu gostaria de mostrar, né, a curva de juro americana. Né, e aqui no eixo horizontal a gente tem o período. Né? Se a gente olhar no curto prazo, 2 meses, 3 meses, 4, 6 meses, o mercado espera, né, um juro acima de 5. E é o juro atual nos Estados Unidos. O juro nos Estados Unidos, neste momento, está em 5, no intervalo de 5 e 5,25, né? Justamente este intervalo que está nessa curva. Mas olha a partir de 1 ano, 2 anos, o mercado já precificando cortes de juros, né? Já precificando que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que cortar juro, né? Justamente porque a inflação vai arrefecer e a economia vai desacelerar. Então veja que tudo caminha para este novo ciclo de mercado, né? Nos últimos 3 anos tivemos um ciclo de alta de juro, agora vamos entrar num ciclo, né, de queda de juro. Aí depende do tempo, né? Nos Estados Unidos vai demorar um pouquinho mais, um prazo de 1 ano a 2 anos, né? No Brasil, eu vou comentar mais adiante, pode ser que esse ciclo comece mais rápido. Né? Entrando aqui no próximo slide, já falando de Brasil, alguns pontos principais dos primeiros meses do governo Lula. Né? O primeiro ponto que a gente observou no governo Lula foi este debate sobre meta de inflação. Então, o governo Lula, principalmente ali através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e alguns nomes importantes, estava batendo freneticamente, porque falava que a meta de inflação no Brasil era muito baixa para um país emergente. A meta de inflação para o Brasil para 2024 e 2025 é de 3%, ou seja, né, se a inflação
estiver acima de 3%, o Banco Central tem que cortar juros, tem que aumentar juros. Se a inflação estiver próxima de 3%, o Banco Central tem mais incentivo a cortar juros. Então, era essa a argumentação do governo, né? Olha, a meta de inflação está muito baixa, não condiz com o nível Brasil, vamos aumentar a meta de inflação para 4, para 4,5%, né? Aí sim, o Banco Central pode cortar juros mais rápido. Então, esse debate trouxe muita volatilidade para o mercado no curto prazo. De certa forma, faz sentido você mexer na meta de inflação, você aumentar a meta de inflação, né? O mercado, eu vou mostrar mais adiante, o mercado até já aceitou esta alteração de meta, só que ainda não foi efetivado, né? A reunião para alteração de meta é só em junho. Tá? Então, quando tiver uma alteração de meta, possivelmente a gente possa ter ali um corte de Selic na segunda metade do ano. Tá? Um segundo ponto bem importante, talvez seja o mais importante aqui, a nova âncora fiscal. Né? O governo trabalha atualmente com o teto de gastos, que foi implementado lá no governo Temer. Só que esse teto de gastos, ele não foi respeitado em nenhum ano. Né? Desde que ele foi implementado o teto de gastos, ele foi desrespeitado. Né? O governo atual propôs, então, uma nova âncora fiscal, um novo arcabouço fiscal. Né? Ele enviou recentemente para o Congresso agora precisa aprovar. Eu vou dar mais detalhes desse arcabouço, tem alguns pontos positivos, outros pontos não tão positivos assim. Tá? Mas eu já trago para vocês aqui o que a gente entende sobre esse novo arcabouço fiscal, sobre essa nova âncora fiscal. Tivemos também alguns pontos de agenda positiva, o governo chama de agenda positiva, que é o aumento do salário mínimo, a ampliação da faixa de renda de isenção do imposto de renda para a pessoa física e também a ampliação da faixa de renda para o Minha Casa Minha Vida. Né? Tudo isso aqui entenda como gasto, né? Se o governo abriu mão de receita aqui para o salário mínimo, ele, na prática ali, ele vai ter menos receita, vai gastar mais. Né? Se o governo vai ampliar a faixa de renda para o Minha Casa Minha Vida, possivelmente ele vai ter que dar mais incentivo para uma parte da população, então ele vai gastar mais. Então, esse terceiro ponto, governo aumentando marginalmente ali o seu custo, a sua despesa. Né? Tivemos mais recentemente, talvez o ponto principal deste call aqui é justamente estes eventos de crédito que aconteceram mais recentemente no Brasil, envolvendo Americanas, envolvendo Light. O Diego vai dar mais detalhes na sequência. E aqui novamente a provocação. Será que vamos iniciar um ciclo de corte de Selic? Né? No próximo slide eu gostaria de falar do primeiro tema que eu comentei, né? Sobre meta de inflação. Né? A gente pode ver, esse é um gráfico que mostra as expectativas de inflação do mercado. Então, veja, eu acho que faz mais sentido se concentrar em 2024 e 2025, essas duas linhas aqui. Então, chegou lá o final do ano, dezembro de 2022, o governo começou a bater na inflação. Olha, a meta de inflação está muito baixa para o Brasil, né? Vou ter que alterar essa meta. E o governo ele pode alterar essa meta. Tá? A meta de inflação basicamente é definida pelo governo, então ele tem este aval para alterar a meta. Então lá em 2022, no final de 2022, né, o governo começou a bater na meta de inflação. O que o mercado fez? Se antecipou e já deu como certo que teria uma alteração de meta. Então o mercado precificou para cima a inflação de 2024 e 2025. Né? O mercado sempre se antecipa. Né? Então o mercado já está esperando uma inflação maior para 2024 e uma inflação maior para 2025, justamente porque o governo pretende alterar a meta de inflação. Então veja, né, ontem teve uma reunião do Banco Central. Né? O Banco Central ainda está trabalhando com esta meta de inflação. Né? O Banco Central tem uma meta de inflação de 3. Né? Quando ele olha a Selic, quando ele vai definir a Selic, a nossa taxa básica de juros, o Banco Central faz o seguinte, ele olha para a inflação, ele olha para a meta de inflação e vê. Né? Ele tem uma meta de inflação em 3 e a inflação de longo prazo está em 4, ele não pode cortar juro. Foi o que o Banco Central fez ontem. Né? Ele falou, olha, a inflação está acima da minha meta, então eu não vou cortar juros. Ok, o mercado aceitou. Lá em junho, né, quando a gente tiver uma alteração da meta, o que pode acontecer é o seguinte, o Banco Central olhar para a meta dele, ó, a minha meta agora é 4, 4,5, e a inflação está em 4, 4,5, ou seja, talvez eu tenha espaço para cortar juro.
né? Então é mais ou menos essa dinâmica que pode acontecer. É um dos pontos que pode levar a um corte de Selic na partir da segunda metade do ano, né? O outro slide mostra justamente o ponto mais importante, que é o arcabouço fiscal, né? Só explicando o arcabouço fiscal, né? O governo ele apresentou essa nova proposta, e aqui eu gostaria de explicar primeiro este gráfico, né? O governo ele se propôs a cumprir uma meta de resultado primário. O que é resultado primário? É uma conta que faz receitas, o que o governo arrecada, menos despesas, né? Então, para 2023, o governo se propôs cumprir uma meta primária de 0,50 negativo. Então, o governo, em 2023, ele pode gastar mais do que ele arrecadou, né? 2024, o governo já colocou uma meta de, né, igualar receita e despesa. Então, o governo tem uma meta de 0 de resultado primário, ou seja, ele tem que arrecadar, ele tem que gastar exatamente o que ele arrecadar, e assim sucessivamente. Então, este é o primeiro ponto do novo arcabouço fiscal. O governo se propôs a cumprir estas metas aqui. Então, vamos lá para a segunda parte do arcabouço, né? Se o PIB crescer e o governo cumprir a meta primária, ou seja, se tivermos um crescimento positivo, né, um PIB positivo no ano, e o governo cumprir esta meta aqui, o governo pode gastar até 70% do crescimento. Então vamos lá, se o PIB crescer no ano anterior 2%, vamos fazer 1% para facilitar a conta. O PIB em 2023 cresce 1% e o governo cumpriu esta meta aqui. Ele pode gastar 70% deste 1% em 2024, ou seja, o governo pode gastar 0,70 adicional. O gasto pode crescer 0,70 em relação ao ano anterior. Sempre limitado, né, a 2,5%, ou seja, se o PIB crescer 5%, né, é 2,5%. É o máximo que o governo pode gastar de um ano para o outro, é 2,5% adicional ao gasto anterior, né? Se o PIB crescer e o governo não cumprir essa meta, né, o PIB cresce 1% novamente, mas o governo não cumpriu essa meta. Então, o governo pode gastar 50% do crescimento, né? Então, se o PIB cresceu 2%, ano passado, em 2023, em 2024, o governo pode gastar 1%, metade do crescimento do ano anterior, se ele não cumprir esta meta aqui, né? Se o PIB cair, né, esta é a terceira opção. Se o PIB cair e o governo cumprir ou não cumprir essa meta, o governo pode gastar 0,60 nominal, né? O que a gente vê aqui? O governo vai gastar todo ano, independente do cenário, independente se tiver um crescimento, independente se cumprir a meta, independente se a economia recuar. Então, este é o primeiro ponto, que é o lado ruim da coisa, né? O governo pode gastar independente do que acontecer com a economia, independente se ele cumprir essa meta ou não. Mas tem um lado positivo também. O gasto, no pior cenário, ele vai estar limitado a 2,5%, né? Então, é aquele negócio, não foi nem um arcabouço fiscal excelente, né, que resolveria o problema do Brasil no longo prazo, mas também não vai quebrar o país no curto prazo, porque limita, no pior dos cenários, o gasto a 2,5%, né? Em governos anteriores, Lula, Dilma, o governo chegou a gastar quase 10% do PIB de um ano para o outro. Então, 2%, 2,5% de limite é um ponto bem positivo e também pode contribuir, né, para uma queda na taxa de juros, né? O Banco Central pode olhar com bons olhos para este arcabouço e cortar mais rapidamente a Selic, né? No próximo slide, a gente tem um outro ponto que, de um lado, ajuda o Banco Central, né, porque a economia está com expectativa de crescimento fraca, né? Então a economia já desacelerou, né, porque a Selic está elevada, a economia desacelerou e, consequentemente, a inflação pode desacelerar porque a economia está mais fraca, né? Por outro lado, pode prejudicar o governo, né, porque o governo conta muito com o crescimento do PIB para conseguir atingir as suas metas de resultado primário, né? A gente brinca que o governo ele está com uma dívida,
né? Em vez de ele cortar gasto, né? Ele superestimou a receita, é aquilo, né? Você está com uma dívida em casa, por exemplo, em vez de você cortar gasto, você conta que você vai receber uma promoção no ano que vem. Pode acontecer, como não pode acontecer, né? E o crescimento do PIB é justamente isso, né? O governo está contando com uma promoção no ano que vem. Por hora, a gente não vê isso, né? Por hora a gente vê que o PIB esperado para 2023, 2024 e 2025 está bem aquém do que deveria crescer um país emergente, né? Mas isso tem peso dos dois lados. Pesa para o governo, mas pesa também para o Banco Central cortar juros, né? Porque a economia está desacelerando, né? Quando a gente passa para o próximo gráfico, a gente pode ver que outro argumento para o Banco Central cortar juro, né? Quando a gente olha esta linha de juro real, o que é o juro real? É a Selic atual menos a inflação. A gente percebe que o juro real atual ele está muito elevado. Nem no governo Dilma, que a gente teve um estresse gigantesco nas contas públicas, o juro real estava tão elevado. Então, aqui é mais um argumento para o Banco Central cortar juro e iniciar este novo ciclo. E veja, né, quando a gente analisa essa curva no longo prazo, a economia realmente é feita de ciclos, né? Então você tem um ciclo aqui de alta, e depois você tem um ciclo de baixa, e os ativos respondem basicamente a este ciclo, né? Um ciclo de alta, um ativo mais arriscado como bolsa, investimento no exterior, né? Que tem uma exposição em dólar, títulos do governo com mais volatilidade, ele sofre, né? Em momentos de queda de Selic, você pode pegar esses ativos, é o período que esses ativos mais se beneficiam, né? No período atual foi assim também, que eu comentei lá no início, né? Você teve um ciclo de alta de juros, todos aqueles perfis mais agressivos sofreram mais, justamente porque você tinha um ciclo de alta de juro que prejudicava ativos de risco. Agora, né, a gente tem uma expectativa, hoje a Selic está aqui, né? Temos uma expectativa de um ciclo de corte de juro, ou seja, você tem ali uma possível recuperação desses ativos de risco, né? A gente sempre comenta que tem muito ativo barato hoje, ativo de risco barato hoje, que tem bastante volatilidade, né, e que pode se beneficiar de um corte de juro, né? Quando você pensa em perfil, até trazendo um pouco ali sobre a questão de mudar ou não de perfil, a gente sempre recomenda, se tiver um prazo maior para a aposentadoria, para usufruir dos recursos, é sempre interessante seguir em perfis, né, que estejam adequados ao teu prazo de aposentadoria, porque você consegue capturar muito bem o ciclo, né? Você consegue capturar esse ciclo econômico, consegue maximizar o teu retorno no longo prazo, né? Fazer o movimento de acordo com o ciclo de mercado, é justamente isso que traz mais retorno ali no longo prazo, né? E eu paro por aqui, né? Eu gostaria de reforçar justamente isso, né? Que a gente enxerga de fato ali uma mudança de ciclo no Brasil, esse corte de juro, a menos que aconteça uma tragédia, né? Uma nova pandemia, um estouro de uma guerra, alguma coisa muito fora do comum que a gente não consiga quantificar, a gente tem ali uma expectativa, né? O próprio Banco Central, o próprio mercado começa a trabalhar desta forma, né? Uma expectativa de corte de juro, né? Já na segunda metade do ano. O nosso cenário é de uma Selic no final de 2023 próximo de 12%, beneficiando a tomada de risco, beneficiando ali todos os ativos que estão sofrendo atualmente ali neste cenário de alta de juros, tá? Aqui tem um QR Code para vocês fazerem perguntas, eu vou ficar aqui no call, no final a gente volta com as respostas, se vocês tiverem algum ponto adicional. Vou passar a palavra agora para o Diego, e ele completa ali a questão de como está a carteira atualmente, como que foi o movimento de perfil neste começo de ano. Olá, pessoal. Bom, retomando aqui a discussão sobre os perfis de investimento, vamos lembrar qual que é exatamente a distribuição e como os perfis de investimento estão alocados. Quando a gente olha para o super conservador da GEPSAPREV, nós vemos que é um perfil que basicamente está alocado em renda fixa.
Então, como nós podemos ver aqui, ele tem 100% em renda fixa, buscando 100% do CDI nesse sentido. Um ponto que eu queria destacar bastante é que existe uma volatilidade implícita também nesse perfil. Por mais que ele seja super conservador, existe sim uma variação esperada das cotas deste perfil. Não existe nada no mercado que seja, com exceção da poupança, que não é possível o investimento por parte dos fundos de previdência por questões legais, não existe nenhum ativo no mercado hoje que não tenha nenhum tipo de oscilação. Os títulos públicos podem oscilar, acho que se a gente olhar para o passado, olhar, por exemplo, em março 20, os títulos públicos, mesmo aqueles com menor risco possível, que são as LFTs, indexadas à Selic, tem um nível de oscilação importante. Então, o super conservador, apesar de ter 100% em renda fixa e buscar 100% CDI, ele tem essa volatilidade que em algumas janelas fazem com que essa alocação pode ficar um pouco acima ou um pouco abaixo do que o próprio CDI. O conservador é um perfil que também vai ter majoritariamente aqui alocado em renda fixa, quando a gente soma aqui as duas parcelas, tanto no que a gente chama de médio risco para o que a gente chama de baixo risco, a gente vê que é um perfil bastante alocado em renda fixa, quase mais de 90% nessa parcela, quase 95%, o que faz com que ele também tenha aqui, claro, por este risco que ele corre adicional, ele tem uma expectativa de retorno um pouco superior. Porém, também tem volatilidade, e a volatilidade acaba fazendo com que as cotas oscilem mais. O que faz essas cotas oscilar um pouco mais é principalmente essa parcela de médio risco que nós chamamos dentro da GEPSAPREV, que é aquela exposição em renda fixa mais indexada a risco de mercado. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós vamos ver sempre a exposição mais direcionada para risco de crédito, que é onde tem a menor volatilidade possível, sendo maior naquele perfil com menos exposição a risco, e depois essa ponderação vai mudando ao longo da classe do perfil de investimento, onde você vai ver que o super agressivo acaba tendo lá na frente, quando a gente está falando apenas do universo de renda fixa, muito mais exposição a risco de mercado do que a risco de crédito. Então, essa é a leitura que nós podemos ter. E a ideia hoje é basicamente a gente falar um pouco mais dessa renda fixa, porque é o que tem gerado mais incerteza, como o Rony colocou no mercado, essa virada de ciclo econômico, e também, possivelmente, muito mais dúvida por parte dos participantes, uma vez que os participantes olham para o superconservador e ele não atingiu o CDI em vários desses primeiros meses do ano. Como isso pode acontecer? O que tem gerado esse efeito se ele tem basicamente exposição em baixo risco e praticamente e nada, na verdade, em risco de mercado, seja ele na própria renda fixa, seja em produtos estruturados ou mesmo em renda variável. O que faz ele oscilar nesse nível? E aí eu queria mostrar um gráfico aqui para frente. Quando a gente está falando em baixo risco, a gente está falando em ativos com menor volatilidade possível, para nós conseguirmos entregar o CDI líquido para o participante, nós temos uma exposição a risco de crédito. E aí a gente não está falando em risco de crédito de empresas que têm problema, que vão quebrar. Não, a gente está falando em risco de crédito daquelas empresas consideradas como grau de investimento, aquelas empresas de boa qualidade, aquelas empresas que têm rating, que têm avaliação por empresas especializadas, as grandes companhias do cenário brasileiro, aquelas que a gente vê listadas na bolsa, aquelas companhias que são referência, que todo mundo conhece, e os bancos também, o crédito bancário, um CDB, uma letra financeira, que muitos de vocês estão acostumados a ver esses produtos financeiros até mesmo na própria carteira pessoal. E aqui o que nós podemos ver é que esse risco de crédito, existe uma coisa chamada spread de crédito, ou seja, é o quanto você precisa receber adicional em relação ao título público, o quanto você precisa de retorno adicional para tomar esse risco de crédito, uma vez que você não está negociando com o governo, você está negociando com empresas privadas ou bancos. E o que nós vimos aqui é que notem que o spread de crédito é algo bastante estável. A gente vê aqui que o spread de crédito na economia brasileira, para empresas de baixo risco, é alguma coisa perto de 1,9, 1,8. Então, nós estamos falando que, para você tomar um risco de crédito, você exige 1,8, 1,9 acima do CDI. E essa é mais ou menos a métrica que se usa. Então, o perfil super conservador,
ele mescla basicamente ativos, títulos públicos, que rendem até um pouquinho abaixo do CDI, com títulos privados que rendem esse nível de performance, o que acaba agregando e entregando o retorno histórico do superconservador. Só lembrando que quando a gente olha para 36 meses do superconservador, ele entrega alguma coisa perto de 110% do CDI. Então, essa mescla desse crédito com os títulos públicos é o que acaba gerando. Mas o que aconteceu? Após o evento Americanas e após o evento Light, dois eventos com características completamente diferentes, dois eventos que não estão envolvidos a uma piora do cenário de crédito no Brasil, e sim por questões pontuais, no caso de Americanas, justamente o efeito, aquela questão da discussão do contábil sobre como era realizado a contabilidade daquele recurso que deveria ser pago a fornecedores, que foi ali a discussão, o mercado falou bastante nisso, inclusive está saindo uma CPI nesse sentido, então é algo que não estava na normalidade do mercado, algo totalmente fora do contexto, e que afetou o mercado inteiro, e Light, que é muito mais uma discussão de entrega sobre a capacidade da Light entregar os mínimos exigidos pela ANEEL, e que isso faz com que ela possa ter em xeque a manutenção de sua concessão. Então, dois eventos de natureza completamente distintos, mas que tiveram forte estresse e que impactaram bastante o mercado de crédito. Isso impactou, claro, a Gebsaprev, impactou o mercado como um todo. Eu vou mostrar mais para frente qual foi o reflexo no mercado, mas é importante direcionar que estes dois eventos fizeram com que o spread de crédito aumentasse, ou seja, agora o mercado exige um nível de prêmio maior para se comprar o crédito, que por um lado tem um efeito ruim, porque toda vez que o spread sobe, a gente acaba perdendo, mas por outro, daqui para frente, os créditos que estão na carteira estão marcados, estão precificados a um nível melhor de spread. Então aqui a gente tem esse reflexo nesse mercado de crédito que impactou principalmente o superconservador. Já os outros perfis, existe o reflexo do impacto de risco de mercado, que é justamente você investir em título público que está mais exposto à variação de juros. Não é quando a gente olha aqui, a gente vê que a Selic saiu de 2% lá em 2020 e veio numa trajetória de alta até os atuais 13,75. Toda vez que a taxa de juros sobe, isso não é algo trivial, mas toda vez que a taxa de juros sobe, a gente tem um efeito negativo na renda fixa. Pô, mas como assim? Quer dizer que quando agora tem 13% de juros, eu tenho um impacto negativo do que quando eu tinha 2%? Hoje não. Hoje você recebe a 13%, então os seus investimentos vão render 13%, mas aqueles investimentos que estavam marcados a 2%, quando eles são reprecificados a 13%, a gente tem uma questão matemática simples, que quando você retraz esses ativos a valor presente, você tem um efeito negativo no principal. Então você perde no principal, mas você daqui para frente tem um rendimento melhor. As coisas se nivelam no longo prazo, mas é importante ter este sentimento. Então, quando nós olhamos para os demais perfis, lembra, só retomando, que esse tipo de risco não está no superconservador, foi o que impactou a renda fixa desde 2020 dos perfis conservadores, moderado, agressivo e super agressivo. E nesse período, o superconservador andou sem grandes estresses. Nos últimos, desde 2020 para cá, após pandemia, ele andou praticamente de forma linear. Então, todo esse movimento não foi capturado pelo superconservador. Daqui para frente, o superconservador não vai capturar o ganho que o Rony colocou, que é justamente esse ganho que é o fechamento das taxas. Então, da mesma forma que você tem um efeito negativo na alta, você tem um efeito positivo na queda dos juros, e isso pode beneficiar esses perfis. O superconservador, por sua vez, não sofreu dessa forma, mas sofreu com essa abertura esse ano. Então, enquanto estava todo mundo sofrendo aqui, ele ficou estável, com um spread travado, e esse ano ele sofreu um pouquinho com a abertura dos spreads, enquanto os outros perfis não sofreram. Então, eu queria trazer justamente essa diferenciação para entender o que impacta o superconservador e o que impacta os demais perfis de investimento. Então, só para a gente ter uma ideia, por que esses spreads continuam abrindo? Depois do evento Americanas, principalmente, olha o efeito que nós tivemos no mercado de crédito privado. As pessoas compravam crédito, compravam fundos de crédito ali nas suas carteiras pessoais, nas plataformas de investimento,
esperando que ele nunca tivesse oscilação. As pessoas tinham essa percepção porque quando você olhava o histórico, quando você olhava para aquele questionário de suitability que muitas vezes é feito, aquilo ali aparecia como conservador, aquilo ali aparecia sem risco. E aí veio Americanas, veio Light, realmente foi um impacto que trouxe bastante nível de oscilação para o mercado. O mercado não conhecia esse tipo de risco e aí começou a sair desses fundos de crédito de forma desenfreada. Tanto que nós chegamos agora a um resgate total nessa estratégia de 70 bi. Isso quer dizer que o mercado ficou pior? Não, pelo contrário, eu vejo como um mercado mais atrativo até, porque os spreads melhoraram, você vai ter ativos rendendo mais e oportunidades de investimento. Mas é importante sinalizar que isso, de alguma forma, tem sim impacto na carteira e essa saída, essa corrida de resgate nos fundos de crédito acaba impactando a GEPSAPREV. Esse impacto foi que tamanho foi, que magnitude foi esse impacto na GEPSAPREV? Bom, a magnitude foi muito inferior à do mercado. Quando nós olhamos aqui para o mercado, nós tivemos uma rentabilidade média no mês de janeiro de somente 0,02, muito abaixo do CDI que rendeu 1,12. No mês de fevereiro, 0,29 para o mercado contra 0,92 do CDI e em março 0,85 contra 1,17. Então você está tendo um efeito vagão aonde um mês arrasta o outro, porque mais pessoas ficam descontentes com o crédito privado, mais pessoas sacam, no mês seguinte esses fundos precisam vender esses ativos. Isso aí o mês seguinte fecha com a rentabilidade aquém, as pessoas continuam descontentes, sacam e isso vai se arrastando. Então quem tiver tempo, que é justamente o perfil de um fundo de previdência, quem tiver tempo para receber e quem tiver dinheiro para efetivamente fazer essas compras vão estar fazendo bons negócios. E aqui a gente demonstra que o modelo adotado pela GEPSAPREV de diversificação, com mais 60 casas, de investimento hoje na carteira, com uma diversificação gigante entre ativos, a gente consegue ver que os reflexos desse efeito no mercado de crédito foi muito inferior. Quando a gente compara GEPSA contra o mercado, 0,69 contra 0,02, 0,63 contra 0,29 e 0,98 contra 0,85, um acumulado de 2,32 contra 1,25 demonstra realmente que, apesar do superconservador ter sofrido e ficado um pouco distante do CDI neste período, ele ficou muito melhor do que o mercado e agora, com os níveis de spread atuais, ele tem total capacidade de recuperar este ano ainda. Então, aqui eu trouxe um exemplo dos fundos de mercado para demonstrar que vários deles ficaram negativos no mês de janeiro, grandes nomes, casas conhecidas aqui no cenário, nomes que vão desde grandes bancos até casas independentes especializadas em crédito, até mesmo aqueles bancos digitais, todos eles aqui sofrendo bastante nesse sentido. Então, era isso que eu queria passar para vocês, é mostrar quais são os impactos efetivamente que você tem na renda fixa, seja ele dentro do superconservador, seja ele nos demais perfis, e me colocar aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas que venham a surgir. Aqui está o QR Code para vocês fazerem copiar e efetivamente fazer essas perguntas aqui no chat da nossa apresentação. Lembrando que essas perguntas podem ser feitas também nas redes sociais, aqui estão novamente as redes sociais da GEPSAPREV. Eu queria agradecer a todos e me colocar aqui à disposição para esclarecer essas dúvidas. Perfeito, gente, muito obrigada. Bom, recebemos algumas perguntas, tá? Então, a primeira seria: quem ainda tem bastante tempo para se aposentar, 20 anos ou mais, seria uma boa ideia pegar o super agressivo quando o Copom confirma o piso da Selic voltar para conservador? Bom, acho que operar o perfil é sempre difícil, a gente sempre tem que olhar o longo prazo, né? Você operar assim de curto prazo, às vezes as janelas, apesar da GEPSAPREV, acho que esse foi um ponto importante, lembrando que a GEPSAPREV abriu agora as janelas ao longo do ano para o participante escolher efetivamente qual perfil ele pode estar. Então, não necessariamente essa janela vai ocorrer uma única vez no ano, agora serão janelas praticamente trimestrais, esse primeiro ano com 3 janelas, lembrando só que o participante precisa ficar no mínimo 12 meses antes de fazer uma nova troca. Essa é uma própria proteção que a GEPSAPREV traz para o participante, não ficar mudando
tanto a sua posição e correndo o risco de errar nesse sentido. Mas vamos lá, retomando a pergunta, acho que o ponto central é: toda vez que o juros está em queda, sim, os ativos de risco são os que mais se beneficiam. Então, nesse sentido, você vai ter ali o perfil super agressivo se beneficiando muito, porque isso tende a ajudar a bolsa, tende a ajudar o risco de mercado, mas a velocidade dessa queda pode fazer com que outros perfis andem até melhor, porque se essa queda não ocorrer num ritmo tão acelerado, você pode se beneficiar de um carrego maior, por exemplo, num super conservador. Então, eu diria que você que tem bastante tempo, sempre faz mais sentido estar num perfil de mais risco. Mas todos os perfis podem se beneficiar nesse cenário. Alguns vão se beneficiar mais se o ciclo de cortes for mais rápido, e outros vão se beneficiar se o ciclo de corte for um pouco mais lento. O importante é, se cortar rápido, vai ganhar bastante com marcação ao mercado. Se cortar devagar, a gente garante os 13,75 da Selic por um bom tempo. Eu diria que a gente está entrando num momento ótimo para qualquer perfil de investimento. Vai ser esse tipo de cenários são cenários onde os investimentos andam melhor. Isso a gente pode olhar historicamente. 2019 foi um cenário que se aproximou um pouco do que nós estamos vivendo hoje em termos de ciclo, em termos de movimentos, em termos de diretrizes, e foi um dos melhores investimentos da GEPSAPREV, um dos melhores momentos da GEPSAPREV nos últimos anos. Perfeito. Bom, a próxima pergunta. Qual a diferença entre os riscos dos perfis super conservador e conservador? Perfeito. Essa pergunta está bem em linha mesmo com o nosso call. Acho que é importante os participantes terem essa sensibilidade. A principal diferença: super conservador só tem risco de crédito, ou seja, só tem título público mais exposições em grandes empresas e grandes bancos. Em contrapartida, o conservador tem esse mesmo tipo de risco, em menor magnitude, mas também tem títulos públicos. As chamadas famosas NTNBs, que é o título público indexado à inflação, ou mesmo título público pré-fixado, que são títulos que a gente parece que não... título público não tem risco. Eles oscilam bastante de preço. Então, são ativos super líquidos no mercado e eles podem oscilar muito de preço. Então, em resumo, super conservador, só risco de crédito, conservador, risco de crédito, mais risco de mercado. Legal. Aproveitando, falando sobre risco... Só um complemento. Desculpa. O que faz com que o conservador tenha 3 vezes a possibilidade, o risco do super conservador, tá? Então, isso dá um pouco da magnitude do efeito que esse risco de mercado traz sobre o portfólio. Perfeito. Bom, aproveitando, falando também sobre risco de crédito, a próxima pergunta é: como é mensurado o risco de crédito? Diego, me escuta? Desculpa, acho que minha internet oscilou um pouquinho. Voltei. Não, tranquilo. Bom, a próxima pergunta, já emendando com o assunto, né, é como é mensurado o risco de crédito? O risco de crédito ele é mensurado de que forma? A gente tem empresas especialistas nesse tipo de avaliação, que são as agências de rating. Adicionalmente, são observados em dados de balanço, essas empresas são observadas como está a saúde financeira dela. Esse risco de crédito também é mensurável pela diversificação, então é importante nunca colocarmos todos os ovos na mesma cesta. Quando a gente vai comprar, o risco de crédito ele é um pouco binário, né? Ou seja, ou você recebe ou você não recebe daquela companhia. Então, a gente nunca pode ter exposições muito grandes. Quando a gente está pensando numa gestão de riscos, a gente tem que ter várias empresas com pedacinhos bem pequenos que, se algo acontecer, essa empresa atrasar o pagamento, algo do gênero, isso não afete a carteira. Então, ele tem várias formas de controle, que vai desde de um controle terceirizado pelas agências até uma análise mais qualitativa da companhia feita de forma interna. Perfeito. A próxima pergunta: mesmo com a possível queda na Selic, é um bom momento para comprar crédito privado?
Sim, é um bom momento para comprar, porque os spreads de crédito, ou seja, aquele adicional que o crédito paga por ser crédito, está bem atrativo. A gente viu que nos últimos anos a gente não viu nenhum momento tão positivo como esse. Como o nosso cenário base é que o Brasil não vai ter uma catástrofe no Brasil, as empresas não vão quebrar, apesar desse cenário complicado para elas de juros mais altos, os níveis de prêmio que elas pagam hoje são interessantes para os investidores em geral. Certo. Então, o perfil super conservador continua sendo o mais recomendado para o ano de 2023? O perfil super conservador ele tende a performar bem, mas como eu falei, acho que o cenário está bem positivo para boa parte dos perfis. Vai muito do horizonte de investimento. Se você busca maior estabilidade, se você acaba tendo uma característica ou de estar mais próximo de utilizando esse dinheiro ou estar muito próximo de utilizar, ele é o perfil mais recomendado. Mas se o seu objetivo é capturar esse efeito de fechamento de taxa que pode ser muito benéfico e você tem tempo efetivamente para absorver eventuais perdas de curto prazo, aí os perfis que acabam tendo mais exposição a risco são mais atraentes neste momento. Certo. O perfil super conservador pode rentabilizar mais do que os demais perfis no longo prazo, ou foi só algo pontual? Ele tende a rentabilizar menos do que os perfis. A tese de investimentos é de que, apesar do Brasil ser conhecido como país dos juros, né, e isso fazer com que as diferenças entre os perfis seja menor, ele tende a performar menos do que os demais perfis no longo prazo, apesar de não ser o que nós estamos vivendo nesse curto espaço de tempo. Certo. Mais uma pergunta. Como vocês enxergam um potencial contágio no Brasil dos problemas que bancos regionais nos Estados Unidos estão enfrentando no momento? Acho muito boa essa pergunta. Muito pequeno o risco, praticamente nulo, vamos dizer assim, porque os bancos regionais o Brasil tem uma estrutura de bancos bastante consolidada, o mercado é consolidado em poucos bancos e bancos extremamente sólidos. A nossa legislação é até um pouco mais exigente por parte dos critérios de segurança nos bancos. Então, esse risco não vem para o Brasil, há realmente esse risco lá fora, mas o que eu enxergo é uma tendência de ter uma consolidação no mercado americano, igual nós tivemos aqui no Brasil nos últimos anos. Então, diminuir o número, só lembrando que no Brasil hoje a gente deve ter entre 30 e 50 bancos médios, assim, e nos Estados Unidos a gente está falando em perto de 5 a 6 mil bancos. Então, é realmente números muito díspares e vai acontecer um movimento lá de integração de algumas dessas bandeiras. Legal. Bom, e a última pergunta: qual é a atuação da Gebsaprev quando descobriu os problemas com as americanas? Perfeito. Bom, a Gebsaprev não compra diretamente, papéis da Americanas, nem da Light. A Gebsaprev não tinha na sua carteira e também não tinha nem na carteira do fundo exclusivo que é utilizado para comprar produtos que alimentam os FOFs, tá? Ou seja, que alimentam as estratégias como um todo. Dessa forma, ela não tem exposição direta. Ela tem exposição via fundos de terceiros. Os fundos de terceiro foram todos eles comunicados para a gente tentar entender exatamente quais seria o papel deles. Alguns fundos decidiram sair da posição por entender que na RJ não teria capacidade de recuperar mais do que já tinha, e outros fundos não seguram o papel com expectativa de uma RJ tentar recuperar. Acho que o principal ponto é a Gebsaprev não tinha uma exposição tão relevante. A gente viu que o resultado do mercado de crédito, de exposição no mercado de crédito, foi muito maior na indústria do que na Gebsaprev, e a gente está atento, os fundos que ainda têm posição, sim, vão entrar nessa RJ, alguns decidiram sair. Perfeito, Diego. Bom, então as dúvidas foram essas, tá? Muito obrigada pela explicação, Rony e Diego, pela apresentação, acho que foi muito esclarecedor para todo mundo. Bom, então, muito obrigada a todos pela participação. Então, encerramos aqui a nossa live.